Saudações amantes da psicologia, meu nome é Vitor Jacobi e esse é o PsiuPsi, tudo sobre psicologia e saúde mental. Hoje voltamos aqui com o nosso quadro Leitura Psi, em que trago algumas indicações de leituras para estudantes de psicologia, psicólogos e para quem quer entender um pouquinho mais, que eu acho necessário aí para a gente entender sobre saúde mental como um todo. E hoje, o livro que eu trouxe aqui para falar para vocês é o livro da Djamila Ribeiro, que se chama Pequeno Manual Antirracista. Antes, eu sempre peço para vocês deixarem uma curtida no vídeo, comentar o que vocês acham e se inscrever no canal. Me segue nas outras redes sociais se for de seu interesse também, mas sem me alongar, vamos para o vídeo. Bem pessoal, então como eu sempre falo um pouquinho da parte estética, primeiro que é um livrinho bem pequenininho, pequeno manual, literalmente, poderia ser assim um manualzinho de bolso. Eu acho muito bonito esse amarelo com as letras aqui em preto, bem chamando a atenção. E o blurb também é bem legal, tem uma mãozinha aqui e eu vou ler eles eu vou ler o blurb para vocês, como eu sempre faço. A noção de que o racismo é um sistema de opressão que nega direitos e não um simples ato voluntário individual vem se solidificando nos últimos anos. Reconhecer que o racismo estrutura a nossa sociedade, criando desigualdades e fraturas, pode ser paralisante. Afinal, como enfrentá-lo? Djamila Ribeiro argumenta que a ação antirracista é urgente e se dá nas atitudes cotidianas. E mais, é uma luta de todos. É uma luta de todas e todos. Bem, eu acho que primeiro, talvez já justificando, porque muita gente pode ver que eu sempre trago algumas leituras literalmente ligadas à análise do comportamento, ligadas à psicologia, mas a Karen, quando a gente gravou a live falando sobre o começo da vida clínica, e uma coisa que eu sempre penso, eu sempre ouvi de vários professores, é que cabe ao profissional, eu acho que não só da psicologia, mas principalmente, a gente estudar coisas fora da teoria. Não adianta eu ser uma pessoa tecnicamente, então, independente de abordagem psicológica, ser fera em psicanálise, análise de comportamento, em humanista, só que eu não estudo os temas cotidianos, eu não estudo o que pode estar causando sofrimento nas pessoas que eu vou atender. E já entrando um pouquinho o porquê que eu acho interessantíssimo, porque primeiro nesse livro ela fala de entender a luta. Primeiro que a gente entender esse sistema que a gente vive é algo muito comportamental. Ela até cita psicanálise em algum ponto do livro, mas o que eu gostaria de falar é que quando ela fala assim, entender essa estrutura da sociedade, isso para mim é muito análise do comportamento quando a gente pega o contexto geral do nosso país. É muito triste, mas eu acho que não tem como a gente chegar e falar eu não sou racista. E ela até fala que nunca entre numa discussão sobre racismo dizendo mas eu não sou racista. E aqui ela fala um pouco da questão do questionamento individual, moral individual e do coletivo. Porque se a gente pega o contexto histórico do nosso país, um contexto de um país que foi invadido por portugueses, por europeus, mas que tinha uma população aqui nativa que foi literalmente feito um etnocídio, eles foram mortos, foram catequizados para religiões consideradas certas. Depois, com a escravidão no Brasil, que realmente foi uma das mais tardias aí a abolir, e mesmo a abolição da escravatura, a gente entende os outros problemas que gerou depois disso, como a luta antimanicomial, que eu disse no vídeo sobre o livro da Daniela Arbex, porque gerou a criação aí para uma higienização. Como após essa escravidão tardia, foi feito todo um movimento para que imigrantes viessem ao Brasil para clarificar a população, branquificar, não sei se essa palavra existe, branquificar, para deixar a população mais branca, para higienizar a população, perder os traços. Há muitas pinturas que retratam isso na época e como que foi aberto aí para muitos imigrantes. E o povo negro foi sempre deixado de lado e teve a criação dos quilombos, das favelas, como uma forma aí de resistência, de sobrevivência.
Então, quando a gente pega toda essa estrutura cultural do nosso país, a gente não consegue chegar hoje, em 2025, e falar que a gente não é racista, porque a estrutura da sociedade vem vindo. E aqui ela cita principalmente nas pequenas coisas, porque muitas vezes, mesmo para uma mulher negra, um homem negro que pode ser militante, pode estar nessa luta, às vezes entender pequenas violências de um racismo que pode não ser mais velado. Pode não ser você apontar para uma pessoa e falar não gosto de você porque você é negro, mas aquelas pequenas atitudes veladas que no dia a dia as pessoas acabam que passam um pano, o quanto a gente entender isso, o quanto isso é um racismo é importante. Então, eu acho muito bacana porque esse primeiro ponto que eu gostaria de trazer sobre esse livro é isso, é muito mais do que atitudes individuais. É a gente entender como que a sociedade foi construída em cima deste racismo e como que a gente consegue combater isso. Ela fala muito sobre essa questão do sentimento, do sofrimento do povo negro e como que a gente consegue mudar isso. E a gente entendendo essa contingência que a gente foi colocada ao longo do tempo de crescer nessa sociedade, e a análise do comportamento fala muito disso. Eu falo um pouquinho no vídeo que eu falei sobre o Walden Chu, por exemplo, como que a gente não tem muito livre-arbítrio, e Skinner bate muito o pé nessa questão de livre-arbítrio. Como que a gente consome aquilo que nos é vendido. A gente está na rede social e a gente consome aquilo que as pessoas querem que a gente consuma, o algoritmo sempre manda ali o que eles querem que a gente compre. Então, a gente entender isso é como a gente consumir mais uma cultura negra, a gente lê autores negros. Eu, neste momento, estou lendo muito mais Skinner, mas eu parei para pensar nisso também. Os autores que a gente consome, por que a gente não vê grandes autores sendo citados nas grandes faculdades? É bem difícil a gente entender isso, a gente fala, pode não ter tema suficiente. Não tem, ou a gente que está sempre acostumado numa caixinha e não vai atrás de procurar, não vai atrás de entender isso. Então, eu pensei neste livro assim como a sociedade precisa entender as contingências que a gente foi colocado e combater isso da melhor forma. Porque ela diz, não basta você se dizer uma pessoa, eu não sou racista. A gente meio que precisa ser antirracista, a gente precisa enfrentar de certa forma isso, entender nossos privilégios. Nosso privilégio, por exemplo, meu, não é a desculpa por ser homem, mas eu entender que talvez as pessoas possam dar mais voz a mim, um homem hétero, cis, do que talvez para um homem negro ou para uma mulher negra, simplesmente por esse racismo estrutural. Então a gente entender esse nosso lugar para tentar combater da onde a gente está, porque inclusive aquele ditado alemão muito citado quando a gente fala sobre a Segunda Guerra Mundial, que se há 10 pessoas numa mesa e um nazista se senta e ninguém se levanta, há 11 nazistas nessa mesa. Então, trazendo nazismo, racismo, bem parecido aí a questão dos preconceitos, como que isso a gente precisa combater e não aceitar, quebrar todo esse reforço que é feito em cima do racismo, que as pessoas que têm esse preconceito mais velado ou não se sintam tão confortáveis de ser preconceituosas, que a gente consiga entender. Eu acho que esse ponto mais da sociedade é isso, e até como futuro profissional, porque vamos supor que eu estou numa clínica, estou num atendimento até social, em alguma escola, alguma ONG, algum local, e há pessoas negras, há um sofrimento que talvez eu, como uma pessoa branca, possa não ter sofrido na minha vida. Assim como talvez uma mulher negra sofra muito mais, às vezes, do que um homem negro, até pela objetificação dela, de o corpo ali ideal da mulher negra e tal. Então, a gente entendendo um pouco essas questões teóricas fora disso, a gente vai ter um olhar mais amplo quando a gente lidar com essa população e pode entender melhor.
para a gente não acabar apagando isso e passando por cima com o nosso conhecimento. Então, eu acho isso muito importante para os profissionais, novos profissionais, né, igual eu que estamos se formando, para que a gente já vá com essa cabeça de que há problemas, a gente não pode só falar, eu não sou por conta disso, disso, mas entender justamente, principalmente pela população que a gente pretende atender, e que a gente consiga aí fazer uma psicologia mais ampla e que ela rompa barreiras, que não fique só na caixinha e que a gente consiga ter esse olhar amplo de toda a nossa sociedade. Eu acho que desse livro é isso. Ele não é um livro grande, ele é bem pequenininho, apesar de ter cento e pouquinhas páginas, mas as páginas pequenas eu acho que é uma leitura fluida e ela traz de uma maneira muito clara, muito simples, assim, as nuances que ela quer passar. Então achei muito importante, vai fazer refletir demais, assim, quem lê, porque vai sair um pouco dessa caixinha de eu só não sou racista porque tenho um amigo negro. Não é só isso. Então, muito obrigado a todos que ficaram até o final do vídeo. Eu agradeço a audiência. Mais uma vez, sempre me sigam nas outras redes sociais, deem uma curtida e comentem o que vocês acham. E até o próximo vídeo.